Entrando no último episódio da série As 7 Áreas de Intercessão, desde já convido você a fazer o seu clique aí, convidando pessoas, compartilhando, para que possamos iniciar a nossa ministração nessa noite. Então, muito importante a sua participação. Então, desde já eu convido você a entrar e se preparar para ministrarmos a palavra de Deus. Amém, queridos? Temos a alegria, de estar celebrando essa semana uma grande vitória na nossa família. O meu irmão, o pastor Gil, esteve internado por mais de 20 dias, encontra-se curado em casa, glorificando a Deus. E temos visto também os nossos muitos irmãos e outras pessoas, de outros grupos que nós conhecemos, passando por essa batalha e vencendo pelo poder do nome de Jesus. Nós cremos no poder da intercessão e é por isso que nós estamos buscando estar ministrando um direcionamento quanto aos tipos de intercessão. E eu estou citando 7 áreas especificamente, e estas 7 áreas nós já iniciamos com o indivíduo como um fator de decisão, depois nós falamos sobre a família, falamos sobre a igreja, sobre o governo, sobre a área da economia, da educação e, por fim, agora, a última área, que é a da comunicação. Sabemos que o poder da comunicação é extraordinário. E a razão de escolher essas 7 áreas, porque fruto dos nossos estudos, temos visto que são áreas que têm um poder de influência na vida humana, no comportamento humano, nas decisões humanas. E, portanto, eu quero trazer uma reflexão, trazer alguns dados sobre uma realidade da comunicação hoje. Comunicar é um dos elementos mais importantes na vida humana. E Deus, quando criou o homem, criou exatamente com um propósito de relacionamento. E todo relacionamento envolve comunicação. E os meios de comunicação, desde os mais antigos, as formas de se comunicar, que é falar, sinalizar. Às vezes comunicamos com o olhar, com uma postura, com o semblante do nosso rosto, estamos comunicando. E, portanto, a evolução da comunicação trouxe muitos meios de comunicação para além da prática natural e comum da fala e dos sinais. Depois surgiu a escrita e os homens foram evoluindo, escrevendo desde os homens da caverna, fazendo pinturas, desenhos, sinalizações, até a escrita mesmo, a grafia, ser elaborada. Depois elaborou-se formando materiais, pergaminhos, papiro, e em tijolos, em barro. E o próprio Moisés teve uma experiência de Deus mandar escrever numa pedra os 10 mandamentos. Então, meios de comunicação. E Deus quer se comunicar conosco, com a humanidade. Deus tem prazer de entrar na história humana, só que os homens fizeram uma opção, escolheram um caminho de comunicação fora de um plano divino. Porque eu quero retomar aqui essa reflexão baseando no surgimento da raça humana no Éden, quando Deus então comunicava diariamente com Adão, com Eva, com a natureza, tudo funcionava perfeitamente, mas houve uma intervenção, um ruído de comunicação entre Deus e os homens. Houve ali um elemento externo, Satanás, Lúcifer, o anjo caído, que vai ali interferir na mensagem comunicada. Então Deus havia comunicado ao homem que ele tinha autoridade para crescer, multiplicar, frutificar, multiplicar, encher a terra e dominar sobre ela e governá-la. No entanto, Deus estabeleceu uma única regra negativa, restritiva, de tudo você pode comer, todos os árvores do jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque certamente morrerás. Comunicação feita, informação dada, mas houve um ruído de comunicação. E esse ruído de comunicação interferiu nas decisões aqui na Terra e na vida humana e alterou, impactou as decisões também celestiais. Então, como Deus havia dado uma regra, e uma vez quebrada, ele estabeleceu um princípio de que haveria uma consequência por esse elemento externo que trouxe esse ruído de comunicação com Deus, de comunicação e relacionamento.
e, portanto, trouxe um desgaste, né? Entrou na humanidade a maldição. E não é por acaso que a maior dificuldade que nós temos na nossa vida é a de comunicar. Então, muitas vezes nós achamos até que passamos a nossa mensagem, né? Mas a mensagem ela precisa ter um retorno, um feedback, é preciso haver que encontre ouvidos e corações preparados para receber aquela mensagem. Então, na evolução de todos os meios de comunicação, nós entendemos que há um impacto, né, na realidade humana de que aquilo que é comunicado pode influenciar, é um fator, né, de difusão de ideias, pensamentos e que altera o comportamento humano. Então, a nossa sociedade hoje ela evoluiu muito no processo de comunicação. Se nós formos nos lembrar, né, desde depois da invenção da escrita, ou da domínio da escrita, o homem inventou a primeira prensa, né, o Gutenberg. E não foi por acaso que imprimiram o primeiro livro extraordinário, que foi a Bíblia. E a Bíblia ainda é hoje o livro mais impresso, mais vendido e mais transliterado nas mundo, né? Portanto, queridos, a palavra de Deus é esse instrumento de comunicação. Deus fala, Deus ouve, nós falamos com Ele através da oração, mas nós temos a concorrência de tudo aquilo que o mundo criou, sob uma influência do reino das trevas, sobre agora um princípio quebrado no Éden, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Passamos a conhecer o bem e o mal e sofrer toda a influência desse conhecimento. E todo esse conhecimento vira informação, e toda essa informação é comunicada de alguma forma. Então, nós vamos ver pela palavra de Deus vários elementos sobre como comunicar, como relacionar, tanto com Deus, quanto com a natureza, quanto uns com os outros, na nossa criação com os filhos, relacionamento de casais e as relações sociais, de modo diverso, que nós temos em nosso ambiente de sociedade hoje. Mas retomando então o fato de que o homem quebrou um princípio bíblico de comunicação, que foi ouvir e dar a entender para Deus que entendeu aquela mensagem, que havia uma condenação para quem comesse daquele fruto. Então houve a desobediência e então houve uma reação negativa, o feedback daquela comunicação foi ruim e trouxe uma influência negativa sobre a raça humana, destruidora para todo ser humano. Portanto, amados, eu estou trazendo essa área da intercessão como fundamental, exatamente porque a comunicação, ela traz como fatores de difusão de pensamentos, ideias, e é uma área de influência no comportamento humano. Logo, é algo muito importante que a gente aprenda a orar, a interceder por essa área, né? Eu quero trazer aqui alguns pensamentos, né? Eu vim fazendo alguns estudos, puxei alguns artigos científicos sobre a influência dos meios de comunicação utilizados hoje, né? Principalmente a internet, os jogos, videogames, smartphones. Há muitos estudos e que começam a nos dar pistas da influência disso na educação, desde a tenra infância, né? As crianças hoje, ainda bebezinhos, já são colocados na frente de um smartphone com um vídeo com música infantil, ou para dormir, ou para se divertir, para entreter, e os pais têm caído nesse laço, nesse engano, e não conseguem visualizar o impacto disso na vida da criança. Os nossos adolescentes, os nossos jovens estão também tomados, influenciados, e os adultos da mesma sorte. No entanto, gostaríamos que alguém nos ajudasse a estabelecer limite. Assim como a criança precisa ter regra, precisa ser disciplinada, orientada pelos pais para alcançar o nível de desenvolvimento e crescimento, onde não acelere demais as coisas e nem retarde, né? E o que a gente tem visto é uma aceleração pelo fato de ser estimuladas demais, e aí surge a hiperatividade e tantos outros adoecimentos que vão surgir em função de uma comunicação não feita da forma adequada, ou não utilizando a ferramenta, o meio adequado. Da mesma sorte, até mesmo a comunicação falada hoje está alterada. As pessoas hoje não conseguem ter uma linguagem única para se falar. A despeito, né, de que Deus criou uma confusão na linguagem humana lá no tempo de Nimrod, né, que queria construir uma torre que chegasse aos céus, e Deus então trouxe uma confusão de línguas. Então a raça humana ela tem esse desafio
de aprender a comunicar. E em todas as línguas e todas as raças, nós vemos que existem hoje a influência dos meios de comunicação que se evoluíram, desde a escrita, desde a imprensa, desde o jornal no papel, né, a leitura de livros, e fomos transicionando e hoje nós utilizamos muitos smartphones, né? Você já parou para pensar, né, sobre a importância e o espaço que os meios de comunicação têm sobre a sua vida? Né? Quantos minutos do dia? Olha só, eu estou diante de um smartphone agora, fazendo uma transmissão para você. Você está aí me ouvindo? Eu já vi que tem 9 pessoas que entraram, que estão assistindo. Outros vão entrar ainda, 10 agora. E nós estamos diante de um smartphone. Olha a influência, o poder de comunicação que nós temos e como nós podemos influenciar, tanto para o bem quanto para o mal. Então, aquilo que é comunicado nesse meio e o tempo de uso desse meio de comunicação pode trazer benefícios ou malefícios na vida de uma pessoa. Quantos minutos do dia você fica com o seu smartphone na mão? Já acordamos com ele nos despertando, não é verdade? Às vezes nós utilizamos para poder fazer a contagem de quantos passos demos no dia, a nossa corrida, o nosso exercício físico, é um alarme sonoro para não perder o horário. São as notícias do dia. Agora com a pandemia queremos saber quantas pessoas contaminadas, quantas pessoas estão falecendo com o Covid-19, os impactos na economia, queremos falar com a família, queremos comunicar. Então passamos com o smartphone praticamente agora, depois, pós-pandemia, muito mais, ou durante a pandemia, muito mais do que em outro momento. Portanto, eu quero trazer aqui essa reflexão, falar dessa importância da comunicação e da influência no nosso comportamento. Deixa eu perguntar para você, quantas postagens você já fez hoje nas redes sociais, né? E quantas você curtiu? E qual a influência dessa comunicação e das curtidas que você faz ou que você recebe? E às vezes, se você tiver 30 curtidas no dia, numa postagem sua, você já fica vibrando. Poxa, alguém viu minha mensagem, se importou? Olha só, você emocionalmente e mentalmente já começa a criar um vínculo dentro desse processo de comunicação. E depois nós vamos falar um pouco de dados científicos para mostrar os impactos disso na nossa vida. Quantas horas você passou hoje na frente de um computador por causa de trabalho, por causa de estudos, por causa de alguma pesquisa que você queria fazer, né? Seja para se informar ou seja de fato para trabalhar, né? Se pararmos para refletir, veremos que a realidade é impressionante. E isso sem falar no tempo dedicado às séries, né, favoritas que nós temos para assistir. Seja agora por aplicativos do Netflix, do Prime Video, do Telecine, na televisão, né, a Sky e tantos outros canais que você pode adquirir e usufruir, programas esportivos, músicas favoritas que você ouve no rádio. Você não ouve mais no rádio, você ouve agora no Spotify, ou no computador, ou no smartphone, ou no tablet. Então veja bem, queridos, passamos boa parte da nossa vida atual influenciados por esses mecanismos de comunicação. Podemos dizer que hoje em dia somos dependentes de toda essa conectividade e informação e que a ausência delas pode provocar uma sensação de vazio existencial em muita gente. Muita gente diz hoje, não, o smartphone é uma extensão de mim, né? Eu trabalho muito com celular, uso muito smartphone no trabalho para comunicar no WhatsApp, ou pelo Messenger, ou de alguma outra forma, publicar alguma informação, uma devocional, para fazer uma gravação, como estou fazendo agora com você, de uma mensagem da Palavra de Deus. Então, estou trazendo essa reflexão porque eu vejo que a influência, o poder de influência da comunicação é muito grande. Porque não é só o aparelho em si, não é só a informação que você busca, que talvez seja saudável, mas através desses mecanismos, muitas comunicações são feitas. Sejam elas diretas ou subliminares, ou por ideias, pensamentos, que vão levando a opinião sua individual, a opinião pública de modo geral. Existem informações que é para alcançar as massas, né? E hoje nós vemos a própria igreja utilizando-se muito desses métodos. E nós usamos sim para comunicar o Evangelho de Jesus, trazer boas notícias, mas também para fazer alertas, como esse que eu quero fazer hoje. Dada a importância dos meios de comunicação e a sua influência no nosso comportamento.
Então eu quero trazer essa reflexão. Mas será que sempre foi assim? Né? Será que nós vivíamos isso há alguns anos atrás? Então eu quero passar ao longo desse tempo aqui com você, conhecer um pouquinho da história dos meios de comunicação e do seu papel na sociedade, de uma forma muito breve, de forma resumida, né? Pode-se dizer que os meios de comunicação são instrumentos criados para que se propague a informação. Ok? Então eu posso comunicar de várias maneiras, mas principalmente pelo discurso, pela palavra, ou pela escrita, ou pela transmissão no rádio, ou pela transmissão via internet, que alcança, né, as nações em segundos, em minutos, em segundos. Você consegue, às vezes até em tempo real, estar assistindo algo que está acontecendo no mundo agora. Portanto, eu quero colocar a importância disso para a nossa reflexão hoje, trazendo um peso de oração, um peso de intercessão, para que possamos orar a forma como nós utilizamos esses meios de comunicação, como permitimos que isso impacte a nossa vida e qual tipo de controle nós estamos estabelecendo para nós mesmos. Porque o adulto consegue tomar uma decisão de desligar ou de mudar a forma ou de fazer, mas e as nossas crianças, os nossos adolescentes, até mesmo nossos jovens que têm suas prioridades de estudo, né, de focar em trabalho e às vezes perde o foco. Então há uma influência e às vezes é preciso estabelecer limites. E os pais têm um papel importante aqui. Os responsáveis legais, né, pelas crianças, adolescentes, têm que ter um papel fundamental de vigilância e controle. Portanto, amados, é um meio de comunicação, de informação, basicamente é isso. O caráter informativo e de entretenimento foi ganhando cada vez mais espaço na vida da sociedade e na nossa vida. Quando surgiu a televisão, muitos apostaram que já seria o fim do rádio. Pelo contrário, né, o rádio se reinventou. Com a internet, muitos decretaram que os jornais acabariam. Não, os jornais também se adaptaram. Além do jornal papel físico, você tem as newsletters ou os formatos, né, digitais para você ter acesso à informação. Os meios de comunicação podem ser divididos em 4 categorias, né? Eu quero falar sobre 2 pontos de vista aqui, de campo e atuação. No individual, são as mídias usadas para comunicação externa e para relações interpessoais simples, né? Como correio, e-mail, um telefone, né? Quando eu falo telefone aqui, um smartphone que você usa redes sociais de diversas maneiras, um aparelho de fax. Massa, né? São as mídias voltadas para a comunicação externa, mais amplas e restrita, com o intuito de atender ao maior número de pessoas possível. Então, o jornal, revista, o rádio, a televisão, a internet são meios de comunicação em massa. E o tipo de linguagem que eles utilizam, né? Os escritos, jornais, livros, revistas, sonoros, rádio, telefone, audiovisuais, televisão, cinema e a multimídia, né? Então, hoje nós temos a TV digital e temos a internet com todas as formas de mídias digitais que você utiliza, seja Instagram, Facebook, Telegram e aí por aí afora, e os aplicativos de videoconferência que hoje são muito utilizados. Então eu quero focar agora nos impactos que esses meios de comunicação trazem na nossa sociedade. Os impactos sociais promovidos pelo meio de comunicação são imensuráveis, né? E isso não vem de agora, é muito antigo, né? Mas você consegue imaginar como seria a sua vida, por exemplo, sem a internet? Você dá uma pane na rede mundial de internet. Como seria a sua vida hoje? Né? Qual é o nível de dependência, de vínculo que você tem com esse mecanismo? E olha que ela não é uma realidade tão presente há tanto tempo assim. A internet é bem recente, né? Desde a pré-história, desde as pinturas, né, rupestres, os desenhos nas cavernas, que serviam como documento e registro das caças realizadas, a necessidade de comunicação já se manifestava, né? E desde o tempo bíblico, né, vamos trazer assim uma contextualização, desde o tempo de Adão e Eva, por erro de comunicação com Deus ali, eles perderam o livre fluxo de uma comunicação em família. O homem e a mulher tiveram dificuldades de abordagem, de assumir responsabilidades e papéis sociais, assim como houve consequências para toda a natureza, todos os relacionamentos, né? O homem abandonou o jardim, aliás, foi expulso do jardim e ele teve que passar agora a reaprender, a se reinventar para a vida, para comunicar-se. Então, queridos, eu não quero me deter ao formato, né,
do processo histórico, mas trazer aqui alguns elementos importantes dentro do processo histórico, como, por exemplo, quando a oralidade, né, a fala, deixou de ser a única maneira de lembrança, né, das vivências, das experiências humanas, mas a primeira invenção que conseguiu levar a comunicação a mais pessoas naquele tempo passado tenha sido a prensa de Gutenberg, que para muitos foi o embrião da imprensa atual. Então, por meio da criação do alemão Johannes Gutenberg, né, a Bíblia foi o primeiro livro impresso. Então, até mesmo essa evolução dos meios de comunicação na história, Deus vem utilizando esses meios para impactar a humanidade, para que a mensagem dele chegue, a mensagem do Evangelho alcance vidas e alcance corações. Então, nós poderíamos aqui traçar uma perspectiva que, mesmo sendo os meios de comunicação muito úteis, eles têm tanto os seus benefícios como têm os seus malefícios. E nós precisamos focar em como utilizá-los de uma forma correta, que vão trazer benefícios a nós. Quando nós olhamos a televisão e os jornais, e dentro de um contexto de sociedade, né, de um contexto econômico, político, social brasileiro, por exemplo, dentro desse momento de pandemia, você escuta os jornais, às vezes a gente fica até sem vontade de assistir, porque cada rede de televisão, cada jornal tem uma ideologia por trás na hora de comunicar. E às vezes as pessoas são influenciadas e tomam decisões, se comportam, têm opiniões formatadas, são influenciadas nas suas próprias posições políticas, né? E influencia a decisão política no Brasil. Assim como também a influência na sua vida individual e espiritual. Então as pessoas estão ouvindo informações de várias naturezas. Hoje nós temos Bíblias online de todo tipo de transliteração. Tanto Bíblias comprovadamente fiéis ao texto original, quanto muitas que acabam trazendo elementos novos e que podem confundir as pessoas na comunicação da mensagem de Deus. Assim como Adão e Eva, que tinha apenas uma lei, né, estabelecida, uma regra no jardim, e eles tiveram conflito com uma lei apenas. Dessa árvore do jardim vocês não vão comer porque ela vai trazer a morte para vocês. Então, se eles ficaram confusos em interpretar um único elemento, imagine agora a Bíblia com seus tantos livros, né, do Velho e Novo Testamento, e que você lê e que tem dificuldade de interpretação. Então, muitas vezes a comunicação, a informação como ela chega, pode influenciar individualmente a sua vida espiritual, a sua posição na relação com Deus. A despeito de que a palavra de Deus é o instrumento do Espírito Santo para comunicar a vontade de Deus para a nossa vida, para influenciar a nossa mente. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, diz assim, que não devemos nos conformar ao padrão do mundo. Então o mundo tem muitos meios de comunicação, tem ideologias de comunicação, influencia o nosso pensamento e o nosso comportamento, difunda ideias diversas. Mas eu e você precisamos começar a pensar em como é a comunicação de Deus para conosco. Qual é a mensagem de Deus? Qual é a mensagem de Deus atual para esse tempo hoje? Como devemos absorver isso? E se você prestar atenção, a palavra de Deus nunca fica velha. A mensagem da Bíblia nunca é antiga. O livro é antigo, mas a mensagem é sempre nova, porque a cada manhã a palavra de Deus se... Então, à luz da palavra de Deus, nós podemos ouvir as informações que o mundo traz nos meios de comunicação. Mas se eu não tenho firme a palavra de Deus na minha vida como padrão para aferir, para medir as comunicações externas, eu vou sofrer uma influência interna. Então o meu comportamento será alterado, a minha posição, a minha opinião, a minha forma de agir e reagir diante da vida, na minha visão de mundo, será completamente ameaçada. Então, queridos, Satanás ele também comunica e ele influencia os poderes da comunicação do mundo. Quando Jesus estava na terra e Satanás veio para influenciá-lo e testá-lo, né, ali nos 40 dias no deserto, uma das coisas que o inimigo disse é o seguinte: se você prostrado me adorar, tudo que você está vendo aqui do mundo, eu te dou, porque me foi entregue. Quando foi entregue para Satanás? Exatamente quando Adão e Eva abriram mão do conhecimento único e exclusivo sobre Deus e passaram a buscar e desejar conhecer o bem e o mal e ser igual a Deus. Amados, isso trouxe um impacto na vida da humanidade terrível.
Então o diabo tomou posse para si desse domínio do território que seria humano, domínio humano, governo humano, e Satanás tem manipulado e governado as mentes humanas, os corações humanos. Por isso que nós somos atraídos muitas vezes, tentados, assediados por todas as formas de pensamentos, né? E Satanás tenta influenciar e alterar o seu comportamento, porque ele sabe que se ele vencer a sua mente, né? E sem a palavra de Deus você não consegue ter esse elemento para diferenciar. E mais uma vez eu quero lembrar, a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. E se você tem a palavra de Deus no seu coração e na sua mente, você vai conseguir discernir bem todas as coisas. Então, queridos, eu gostaria de seguir aqui nessa reflexão, trazendo uma outra perspectiva, né? Porque no início, assim como toda nova tecnologia, né, depois da imprensa, veio também o telefone, que era um aparelho caro na época, quando surgiu, somente as famílias mais ricas, os órgãos públicos podiam ter, e aos poucos foi se popularizando. Hoje perdeu o seu espaço para o celular, né? As linhas telefônicas já não são mais comuns nas residências, né? Já a primeira mídia, né, com imagem e som que foi criada foi só apenas no século XX, que foi a televisão. E ela é a queridinha, né, dos brasileiros hoje, né? Mas demorou um pouco até ela se popularizar. Então a televisão hoje é ainda um instrumento de maior influência. Então os telejornais e as novelas, as séries, filmes, tudo que acontece ali influencia desde a infância até a sua fase adulta, né? E aí é por isso que nós precisamos aprender a orar, né? Esses mecanismos, esses instrumentos, né? Todos eles têm um poder de influência, né, na nossa vida, no nosso modo de pensar, no nosso modo de ser, de comportar, né? E agora, uma mídia que não só reuniu todos os veículos de comunicação em um só, como possibilitou o acesso mais fácil à informação, né, que é a internet, né, que é uma rede mundial de informações, e que você pode acessar num único aparelho, no smartphone. Então, se você tiver um smartphone e com acesso à internet, você tem hoje acesso a todos os meios de comunicação e de informação. Então, hoje em dia é possível, né, estar conectado em qualquer lugar do mundo se você tiver esses dois elementos. Então, podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que não vivemos mais sem os meios de comunicação. Eles se instauraram de tal forma em nossa sociedade que seria impossível pensar em rotina sem o seu suporte. Seja para informar, comunicar, divertir ou trabalhar, não existe alguém no mundo que não utilize ao menos uma mídia. Mas eu quero trazer um estudo científico, né, sob o título Efeitos Negativos dos Meios Eletrônicos em Crianças, Adolescentes e Adultos. É um estudo do Valdemar Setzer, do Departamento de Ciência de Computação, Instituto de Matemática e Estatística da USP. Eu vou depois publicar o link no site da Nova Aliança, possivelmente no Facebook, abaixo do vídeo eu vou publicar esse link. Você pode acessar todo esse estudo científico e ele vai trazer alguns elementos. Eu vou citar aqui, são 18 impactos negativos dos meios de comunicação sobre a vida humana, desde a sua tenridade à sua fase adulta. Eu vou citar aqui, não vou trabalhar nenhum deles exclusivamente, mas eu vou me ater a um dos últimos dele, relacionado ao isolamento e alguns problemas sociais que são citados aqui nesse estudo. Então, aqui só para você, sem fazer fundamentação, excesso de peso e obesidade em crianças e adolescentes. Porque muda-se a forma de se educar as crianças não correm mais nas ruas como antes, não praticam esporte com a mesma frequência, param na frente de uma televisão ou de um celular e aí começam a se alimentar de forma também diferenciada, aí vem o excesso de peso e obesidade. Estados Unidos é um país que tem mortes anualmente estratosféricas por causa do peso, da obesidade. O Brasil está no mesmo caminho. Tem muitos riscos para a saúde. Olha só, segunda coisa, risco para a saúde.
né? Não só adoecimentos físicos, mas mentais e emocionais, né? Haja vista que quando criou-se o Facebook foi para uma comunicação de alguém que era introvertido, que não conseguia se comunicar bem com as moças, e aquele rapaz criou aquele instrumento para poder se relacionar. Então olha só como a alma humana, né, criou dependência desses elementos. Problemas de atenção e hiperatividade nas crianças. Agressividade, comportamento antissocial, depressão e medo, intimidação a colegas, né, o bullying, indução de atitude machista, dessensibilização dos sentimentos, né, tirou esse senso de que tem gravidade no que está se vendo, ouvindo, né? Indução de mentalidade de que o mundo é violento e violência não gera castigo. É como se não houvesse punição para se fazer o mal. Prejuízo para a leitura, diminuição do rendimento escolar e prejuízo para a cognição, né, para o aprendizado. Confusão de fantasia com realidade, isolamento e outros problemas sociais, aceleração do desenvolvimento, prejuízo para a criatividade, autismo, o problema do vício, indução ao consumismo, né? Então, dentre tantos problemas causados pelos meios de comunicação eletrônicos, digitais, né? Eu quero me ater aqui para finalizar com você, para que nós possamos estar orando sobre o isolamento e outros problemas sociais. A televisão, por exemplo, isola as pessoas por natureza, né? Quando sua família está reunida vendo TV, cada membro está em seu estado de sonolência, né? Diz o autor do artigo que eu estava lendo. E não há conversa, pois ela atrapalha o som ouvido do aparelho da televisão, né? E às vezes as pessoas queixam-se de não poder mais visitar as pessoas durante o horário das novelas, porque não há mais possibilidade de conversar com elas. Então, outrora, as pessoas colocavam suas cadeiras na porta da rua, batiam um papo no fim do dia. Era comum ver essa cena no passado, hoje já não se vê mais. Famílias, quando se reúnem para cada um ficar num telefone, né, vendo o que gosta, ou assistindo um filme, aí não tem comunicação, não tem diálogo, não tem relacionamento. O meio de comunicação eletrônico digital dominou as relações. As crianças nos videogames, tanto no celular quanto no aparelho de televisão, e aí perdem esse feedback de relacionamento, de comunicação saudável, e muitos adoecimentos vão adentrando desde a tenra idade. E os pais às vezes não percebem. E a igreja hoje, ela já está convencida a utilizar todos esses meios e não há um alerta sobre isso. E eu quero transformar essa mensagem de hoje da intercessão que devemos fazer pelos meios de comunicação, mas não pensando só no instrumento, no meio em si, né? Porque ele não tem vida por si próprio. Os comunicadores que vão usar esses meios é que vão transmitir suas ideias, seus pensamentos, vão influenciar a sua vida. Então você, que é adulto, pode tomar uma decisão hoje de determinar o que seu filho, desde bebezinho até a sua adolescência ou fase adulta, você pode alertá-lo sobre os perigos, os erros e monitorar e controlar e determinar o que assistir. Porque se não estabelecer regras para os filhos, para as nossas crianças, a Bíblia faz um alerta muito grande aos pais. Pais, corrijam seus filhos quando são crianças, porque quando chegar a ser velhos, eles não vão se desviar se vocês os ensinarem, disciplinarem. E a disciplina que pressupõe um castigo, né, uma restrição, um cantinho do pensamento, uma negação de ficar com o aparelho, de usar. Mas o que nós fazemos? Muito cedo nós damos de presente nossos filhos o celular. Damos um smartphone, um tablet, usam um computador. Agora mesmo, por força da pandemia, quantas escolas adotaram o EAD usando esses aparelhos para estudarem? Mas será que os filhos estão sendo monitorados pelos pais? Estão só estudando? Estão tendo foco? Estão conseguindo aprender? Estão tendo resultado? E aí, quando você olha de modo geral, hoje a sociedade está tomada e há uma influência. E se levar para uma perspectiva de, não apocalíptica, mas de preparação do mundo para o tempo do fim. Quando a Bíblia diz que quando Jesus vier, todo olho verá, haverá o arrebatamento, acredito que vai ter muita gente filmando, as pessoas subindo aos céus, e a Bíblia diz que ele vai aparecer nos ares, né? E atraindo pessoas, subindo. Vai ser uma coisa extraordinária e todo olho verá.
meio de comunicação digital, instantânea, o mundo está pronto, né? E você está pronto para decidir qual a influência dessa comunicação, dos pensamentos e ideologias são propagados? Hoje, quando nós olhamos, por exemplo, as opções políticas, e quantas vezes nós nos dedicamos o dia inteiro em transmitir informações que chegam até nós, por exemplo, sobre a nossa preferência presidencial, ou do prefeito municipal, do nosso governador, ou do nosso partido político, mas você não faz a mesma coisa com relação ao Evangelho de Cristo. Então, olha, hora do equilíbrio e hora da balança. Às vezes eu evito muito comentar, né, no uso das redes sociais, fazer comentários e tal. Estou passando a fazer mais publicações, tentando influenciar com palavras de bênção positivas. Mas isso porque, quando nós chegamos à maturidade, nós começamos a entender melhor o nosso papel de influenciador. Hoje existem os influenciadores digitais. Tem tanta gente aí que batem recorde de visitações nas suas páginas do Instagram, do Face, do YouTube. Mas com qual informação? Qual informação? Às vezes é zoeira, às vezes são piadas, às vezes são brincadeiras, às vezes são questões que não são edificantes para o nosso alma e nem para o nosso espírito. São só entretenimento barato. E quantas vezes nós perdemos o nosso tempo. Então, queridos, fico alerta, né? Depois de citar esse artigo científico que eu vou publicar para você ler, que são muitas páginas, né? Eu falei aqui só da televisão, mas vamos pegar sobre os meios eletrônicos alguns dados aqui que eu queria deixar para você. Olha só, o já citado extenso estudo sobre os meios eletrônicos e a família, né, de uma fundação americana, a Kaiser Family Foundation, mostra um resultado interessantíssimo. 55% dos pais deixam os filhos pequenos, de 6 meses a 6 anos de idade, com seus próprios aparelhos de TV, videogame, computador, celular, internet, em geral, sozinhas no seu dormitório da criança, para que os primeiros possam ver em paz seus programas preferidos em sua televisão, em seu smartphone, no seu espaço. Isso significa o quê? Um isolamento entre pais e filhos, um distanciamento de um relacionamento que deveria ser de qualidade, de escuta, de toque, de amor, de carinho, de aconchego, né? E nós vamos percebendo, aliás, 33% das crianças dessa idade têm TV nos Estados Unidos, né? E hoje no Brasil está avançando assim. 19% com 1 ano ou menos, 29% com 2 e 3 anos, 43% 4 a 6 anos de idade. Imagine que uma criança de 4 a 6 anos tenha televisão no seu próprio quarto. Isso é verdade, eu vejo isso no Brasil hoje, né? O que dá 91% das crianças com 6 anos ou menos estão tendo seus próprios aparelhos e acesso a esses meios de comunicação. 29% usam apenas para ver vídeos ou jogar videogames. 66% usam apenas aparelho de TV para verem programas. E 19% dos pais usam a TV para os filhos irem para a cama, ou seja, para colocar o filho para dormir, para embalar o filho, né? Então, hoje nós vemos que a TV presta um serviço de babá eletrônica, assim como os smartphones. Mas e eu e você? Depois de percebermos que nós estamos entupidos desse modelo de comunicação, sofremos por um fator que eu citei outro dia sobre os gigantes. Lembra da comodidade? Né? O gigante da comodidade, ele é sorrateiro. Ele vem exatamente por essa invasão em nossas vidas, dentro de uma forma peculiar, onde nós vamos adaptando o nosso modo de viver, e tanto individualmente quanto em massa ou em grupo, em comunidade, né? Nós agimos e reagimos sob essa influência dos meios de comunicação. E eu quero aqui citar 2 afirmativas do autor desse artigo. De fato, não há nada de 100% bom ou 100% no mundo. Os efeitos negativos daqueles meios são tão extensos e profundos que posso fazer com segurança a seguinte afirmativa: os prejuízos causados em crianças e adolescentes pelos meios eletrônicos ultrapassam infinitamente os benefícios. No caso de adultos, devido à maturidade, conhecimento, autoconsciência e autocontrole que eles têm, ou deveriam ter, os prejuízos podem ser evitados. Mas estamos evitando? Então, quero chamar a sua atenção, né? Qual o conselho bíblico
para essa conjuntura que parece ser tão complexa? Há um caminho fácil para resolver isso? Ou há decisões difíceis a serem tomadas? Né? Assim como no Éden, houve uma decisão tomada ali por Adão e Eva. E foi uma decisão fácil de se tomar, mas ela trouxe uma complexidade para a vida humana que o arrependimento se tornou a base da vida humana. Errar é humano e só o caminho do arrependimento pode transformar esse erro em um aprendizado, em um conhecimento efetivo. Então Deus tem comunicado aos homens, desde a antiguidade, né, dos pais do passado, pelos profetas, e a Bíblia diz que nos últimos dias tem se comunicado a nós através do Filho, Jesus. Então Deus tem comunicado através de Jesus. E o Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas de salvação. Quando lemos o Evangelho de Cristo, ele traz cura em todos os níveis, para a alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo, e ele traz elementos essenciais para uma vida equilibrada. Então, queridos, nós não podemos ser extremistas, mas temos que aprender a embasar nossa vida e fundamentar nos princípios bíblicos. Não há nada novo que possa alterar o que a Bíblia diz, nem projetos científicos consolidados, né? Pelo contrário, ele só vem confirmando o que a Bíblia diz há tanto tempo. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é imutável, ela é a prerrogativa básica da fé. Então, se você se aproxima de Deus não crendo nele, não terá resultado, né? A fé diz que Deus é e é suficiente. E o conhecimento de Deus é exatamente a sabedoria que nós precisamos, vem de conhecer a Deus. E o propósito do Pai no Filho Jesus é fazer-se conhecer. E aí Jesus vem e deixa o Espírito Santo, que tem como missão revelar Jesus, trazer o conhecimento, a informação. E o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus, a mensagem de Cristo aqui na terra e toda a revelação do Pai aos pais pelos profetas, para que possamos entender a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Portanto, eu quero, só para fechar com você aqui, essa reflexão para a gente orar. Eu quero convidar você a colocar essa área da intercessão como sendo uma missão na sua vida. Pais, você precisa começar a olhar para os seus filhos e ver qual o papel que o meio de comunicação está influenciando o comportamento do seu filho. Às vezes os pais abrem mão de educar, de relacionar, de disciplinar, de às vezes até restringir o uso de um aparelho de comunicação e não sabendo o mal que pode estar trazendo. Sabe por que o problema? É que o filho pode até estar estudando naquele momento, mas se não houver um controle, ele pode acessar muitas informações. O problema é que os meios de comunicação têm muita informação doentia, contaminante e que vem destruindo as pessoas e desde a... né? Então veja, queridos, há um papel, uma responsabilidade nossa como igreja de estar orando, mas de estar agindo sobre essa responsabilidade de guiar os nossos filhos, de guiar os nossos jovens, adolescentes e nós como adultos, de assumir um papel de responsabilidade diante das influências, dos impactos negativos que os meios digitais de comunicação estão trazendo na vida social. Portanto, igreja, acorde, né? Você tem o conhecimento, você tem a luz. Ande na luz e não estará enganadas pelas estratégias das trevas. As trevas utilizam-se, né, de tanto brilho, de tanta velocidade, tanta rapidez da comunicação que às vezes passa despercebido para você o fundo principal daquela comunicação. Então sabemos hoje que é necessário dar claramente ouvidos à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer falar, mas nós estamos sensíveis à voz dele? Os meios de comunicação estão nos impedindo de ouvir a voz dele? O pensamento emitido por um jornalista ou por um especialista em uma área de saúde, olha só que confusão no mundo, né? A OMS tem posições que diferem de alguns especialistas do mundo, cientistas renomados. Governos tomam decisões e influenciam a nossa vida diária, diretamente. E às vezes nós absorvemos aquilo como verdade. Amados, a estratégia de Satanás no Éden não será diferente no mundo hoje. Apenas o meio de comunicação do passado será diferente. Foi oral. Manifestou-se numa limária do campo uma imagem bonita, atrativa, que não assustou ninguém naquele período. E um diálogo franco, aberto, tranquilo, com a voz melodiosa. Por certo, Eva, né?
ouviu aquela voz, não se assustou com aquele animal, não era algo que ela não tinha absorvido, né? Era uma comunicação que entrou no coração de Eva, que levou-a a pecar contra Deus. Então, queridos, presta atenção no que está acontecendo. O problema não é o meio de comunicação, é o que está por trás dele. E Satanás continua sendo o mesmo. Ele é astuto, enganador e ele vem com argumentos. Então, por isso que a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais, poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas. Que fortalezas? Mentais. Sofismas são argumentos que parecem ser verdadeiros, mas são falsos. Traz uma ideia, uma ideologia, um modo de pensar. Então, a Bíblia diz que nós podemos quebrar todo argumento pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que nos revela e nos ensina toda a verdade. Então, foi à toa que quando Jesus veio à terra e comunicou aos discípulos, disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de... E houve o derramamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e aquele poder extraordinário deu a eles agora um poder de comunicação em língua estranha. Eles podiam orar em língua estranha, e quando eles estavam orando ali numa língua estranha, as nações ao redor os ouviam falando na sua própria língua. Ou seja, aquela síndrome lá do passado, quando a Babel, né? Foi estabelecida ali, a Torre de Babel, a confusão, o batismo do Espírito Santo, a comunicação da vontade de Deus para as nações se tornou clara e objetiva. O de Jesus é o mesmo, é o batismo de poder no Espírito Santo. Precisamos ser cheios dele para comunicarmos efetivamente a vontade de Deus. A estratégia do diabo também é a mesma, é de mostrar aparência que é ilusória, engana, ele ludibria, vem com a voz melosa, ele não vem de confronto, ele não vem fazendo você se rebelar contra o princípio dele. Não, pelo contrário, ele quer que você se adeque à sua vontade, ao seu princípio. Então levou Adão e Eva a pecar. Imagine você ou eu, na nossa fragilidade hoje, sem o Espírito Santo nós não teríamos defesa a essa forma de comunicação. O mundo e todo o seu formato, ele é passageiro, ele vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então não viva com o seu olhar na terra, onde você vai ver bolha de sabão brilhando, mas elas explodem e não vem nada. Assim são as estratégias do inimigo. Então decida hoje, querido, a orar para que os meios de comunicação sejam discernidos corretamente pelos pais, pelos filhos, pelos nossos jovens, adultos, para que decisões sejam tomadas de acordo com a vontade de Deus. Amém? E aí vigie sobre as ideologias que vêm por trás, para que você não seja influenciado equivocadamente contra a vontade de Deus, como Adão e Eva foram contra a vontade de Deus, porque absorveram da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos que ficar apenas com o que é bom. E a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é que nos santifica. A palavra de Deus é que tem que ser comunicada. A vontade de Deus é que tem que ser o princípio basilar da família, da nossa vida social, da nossa vida em sociedade. Amém, queridos? E nossa vida como igreja. Que Deus possa estar te abençoando. Eu quero pedir que você entre em oração intercessória pelos meios de comunicação existentes, mas em especial pelo que a mídia brasileira está derramando sobre a nossa nação. Todos os modos e pensamentos escusos que destroem os valores da família. Então eu e você precisamos nos posicionar como intercessores, porque nós temos uma arma poderosa que é a oração para derrubar toda a estratégia do inimigo. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Eu quero abençoar a tua vida e vamos tirar um tempo após esse vídeo para que você ore em sua casa, interceda por essa necessidade sobre os meios de comunicação e seu poder de influência no comportamento humano. Deus te abençoe. Obrigado por estar nos ouvindo. Nós estaremos de volta no próximo domingo com a live às 19 horas e no domingo de manhã em especial teremos o atendimento à convocação santa para fazermos uma assembleia solene de oração de 8 da manhã ao meio-dia e você é nosso convidado, está ali na Igreja em Células Nova Aliança, a Rua Epaminondas Ottoni, 105 Centro, no município de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Cada vida, cada pessoa que está ouvindo esta palavra neste momento. Derrame a tua graça, a tua unção,
para trazer entendimento, para que sejam quebrados os firmes e fortalezas, os argumentos, ó Deus, que já entraram na mente de muitos, para não serem precavidos e vigilantes quanto às estratégias do inimigo na criação de filhos, no desenvolvimento dos adolescentes, dos jovens e até mesmo a postura dos adultos diante dos meios digitais, dos meios eletrônicos de comunicação. Que o Senhor possa estar dando sabedoria e discernimento a cada um e que o Senhor repreenda todo o plano das trevas. Pai, toma agora cada vida na sua saúde, no seu bem-estar físico, emocional, psíquico e que em todos os níveis o Espírito Santo visite e abençoe cada pessoa. Abençoe a Nova Aliança, a Igreja em Células, cada discípulo, cada família, cada casa. Abençoe a nação brasileira, abençoe o nosso estado de Minas Gerais, abençoe a cidade de Teoflotone. Abençoe para que possamos ver a mão do Senhor trazendo paz, trazendo prosperidade, trazendo provisão e trazendo, Pai, sabedoria dos governantes para decisões acertadas em favor da nossa população. Oramos agradecidos e pedindo a Ti que o avivamento que tanto esperamos, Senhor, venha sobre nós, que o Espírito do Senhor seja derramado sobre toda a carne, como é a Tua promessa. Nós clamamos a Tua bênção e agradecemos em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Um abraço. A Igreja em Células Nova Aliança agradece. Eu peço que você visite o nosso site na www.iecnato.wordpress.com e temos ali o nosso blog com nossas devocionais, mensagens de domingo. A mensagem de hoje estará lá também. Estamos divulgando no Instagram da IECNA e também no YouTube cada uma dessas mensagens. Você pode entrar ali, compartilhar e estar difundindo a palavra de Deus com alegria no seu coração. Um abraço a todos, Deus abençoe. É o pastor Paulo César falando com vocês. Um abraço.